Conselhia do Partido Socialista de Esposende realizou uma sessão de debate pública sobre a reforma administrativa, cujo orador convidado foi o professor Dr. António Cândido de Oliveira, professor catedrático da Escola de Direito da Universidade do Minho. Esposende Serviços TV, para além do orador, ouviu também Laurentino Regado, presidente da Conselhia do PS Esposende. A reforma territorial é uma questão que está em causa desde o início deste mandato, que foi colocado no memorando da Troika. E, efetivamente, aproximam-se também as eleições autárquicas que serão em 2009 e em 2013, em 29 de setembro, e onde já será aqui feita a eleição para as novas freguesias que foram agregadas por a extinção das outras. E, portanto, isto é um tema pertinente. É importante até pelo facto de os cidadãos não estarem muito ainda atentos a esta temática da questão das freguesias. Nós quisemos trazer isto hoje aqui, nesta sessão pública, com o professor António Cândido de Oliveira, que é um prestigiado académico estudioso desta matéria, que aqui nos esclareceu os contornos desta lei territorial, os benefícios e os malefícios que nos possam trazer nesta agregação, e foi este um serviço público que nós quisemos trazer para a população do Concelho de Esposende. A Conselhia do PS, do Partido Socialista de Esposende, esteve sempre contra este tipo de agregação e contra esta reforma territorial, essencialmente contra a lei e a forma como ela foi feita. Foi uma lei à pressa, sem estudo, sem ter sido planeada e, portanto, feita de uma forma pouco rigorosa e que, ao contrário daquilo que foi anunciado quando foi proposta este tipo de legislação sobre a agregação das freguesias, não traz escala, não traz benefícios às populações, antes, pelo contrário, vai causar alguns problemas e até tudo pela forma como está a ser montado toda esta temática da questão das freguesias. A freguesia é uma estrutura leve, não tem grandes custos, é uma forma de administração próxima dos cidadãos que devemos acarinhar e que esta reforma não acarinhou, depois criou esta coisa estranha que é, por um lado, freguesias enormes, por outro lado, freguesias muito pequenas, sem perceber que a característica da freguesia é a vizinhança e que uma freguesia demasiado pequena, uma freguesia demasiado grande, não é uma freguesia. Encontra alguma razão para esta reforma? Repare, uma das razões é que está no memorando que Portugal devia reduzir o número de freguesias e municípios. Devia reduzir o número de freguesias e municípios. Tudo bem, eu até acho que sim, que nós temos 30 municípios com menos de 5 mil habitantes, nós temos freguesias com muito poucos habitantes, mas o que é certo é que quando se faz uma reforma, ela deve ser bem feita. Portanto, a grande crítica que eu faço à reforma é que ela é uma reforma mal feita, e quando uma reforma é mal feita, suscita naturalmente críticas, e são muitas, acho que por todo o lado, independentemente da cor política das pessoas, se nota que efetivamente estamos perante uma lei que, ou melhor, estamos perante uma reforma, principalmente, olha, em várias coisas, inclusive eu não falei, uma reforma que foi especial para Lisboa, diferente do resto do país. Não se percebe, parece que Portugal não é o mesmo país, a reforma de Lisboa é muito diferente em muitos aspectos da reforma do resto do país e, por outro lado, parece que os Açores e a Madeira não pertencem ao país porque não foram objeto de reforma, as freguesias aí não foram tocadas. Não se percebe porquê, porque o país é unitário, é o mesmo, e era natural que fazer uma reforma também se pensasse nos Açores e na Madeira. E no resto do país, como vê, tratou-se de uma maneira que eu não compreendo as freguesias urbanas, que criou-se uma categoria nova que a Constituição não prevê, que é a freguesia urbana, com uma enorme população, quando, a meu modo de ver, isso é uma descaracterização das freguesias. A técnica que se usou dos cortes percentuais é a mais disparatada que se podia imaginar, porque trata da mesma forma municípios com poucas freguesias, com 6 freguesias, com 8 freguesias, de municípios que têm 60 ou 80 freguesias. Isto não se faz, isto não é boa administração, isto não é bom exemplo, inclusive, do Governo. É que esta lei pode ser inconstitucional?
Repara, provavelmente os tribunais vão ter que apreciar isso, e há um aspecto da lei, para além da sua irracionalidade, que é ter em conta. É que não se seguiu uma regra muito importante, que é a audição em concreto dos órgãos das freguesias feita pelo legislador, que é a Assembleia da República. A Assembleia da República tinha a obrigação de consultar cada freguesia em concreto que pretendia extinguir. As mantidas não, mas as extintas ou modificadas deveriam ter sido objeto de consulta, e essa consulta não ocorreu. E por isso, por aí sim, há uma violação clara da lei, da Carta Europeia da Autonomia Local. Só como consulta? Só como consulta. Não há um direito de uma freguesia a existir contra ventos e marés, isto é, não há aquilo que se chama o referendo vinculativo, mas há um direito, que é respeito pela freguesia, mesmo quando se extingue. E o respeito pela freguesia faz através de uma consulta feita diretamente pelo legislador, no caso e nos termos da Constituição, a Assembleia da República. Isso não foi cumprido. Portugal tinha assim tantas freguesias? Como sabe, claramente o problema de freguesias a mais é um falso problema, isto é, há efetivamente alguns municípios com um número excessivo de freguesias, mas como sabe, mais de metade dos municípios portugueses têm 10 ou menos freguesias, o que claramente não é excesso de freguesias. 80% dos municípios têm menos de 20 freguesias. Tendo em conta a dimensão dos nossos municípios, não podemos falar de muitas freguesias, e apenas 11 têm mais de 40. Apenas 11 municípios têm mais de 40. Ora, falar como se tivéssemos uma situação de excesso de freguesias em todo o país é, além do mais, mentira, é falso, não é verdade. As pessoas porventura não sabem, mas há 5 municípios no nosso país que têm uma freguesia. E portanto, falar de freguesias a 100 mais, é um erro. É algo que não devia ser dito, e que nunca poderia ser dito se houvesse um estudo. O estudo iria demonstrar que não era assim. Eu gostei muito de estar em Esposende, a terra de Rodrigo Sampaio e do Luís Sá, porque em Esposende deve ter uma especial dedicação e uma especial atenção. São 2 grandes figuras ilustres. E dizer também que a reforma não termina em 29 de setembro. É preciso reformar a reforma, porque quando as coisas são mal feitas, é preciso pô-las direitas, porque o que se fez neste momento por todo o país, com junções, com fusões de freguesias que não têm sentido, tem que voltar à primitiva forma. Aquelas que porventura acharem que efetivamente as coisas funcionam, tudo bem. Quanto às restantes, tem que se fazer uma revisão das coisas, porque assim o exige. Não é outra coisa que não é política, é a boa administração do nosso país, o bom governo do nosso país. O bom governo do nosso país quer freguesias no seu sentido mais nobre, que é aquela estrutura local leve, sem grande peso burocrático e próxima dos cidadãos. Precisamos delas. Elas precisam ser acarinhadas, não atacadas. Esposende Serviços TV, o seu canal de notícias, rádio e televisão em Esposende.